Os 7 saberes necessários à educação do futuro. Resumo. No livro Os 7 saberes necessários à educação do futuro, o pensador francês Edgar Morin defende que a educação do século XXI deve ser centrada em 7 saberes essenciais para a formação de cidadãos capazes de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Esses 7 saberes são: ensinar a condição humana, compreender a complexidade da natureza humana, incluindo suas dimensões física, psíquica, emocional e espiritual. Ensinar a identidade terrena, compreender o lugar da humanidade no universo, a relação com a natureza e a necessidade de preservação do meio ambiente. Ensinar a aprender, desenvolver a capacidade de aprender de forma autônoma e crítica, ao longo da vida. Ensinar a pensar de forma complexa, desenvolver a capacidade de pensar de forma holística e integrada, considerando as diferentes dimensões de um fenômeno. Ensinar a enfrentar as incertezas, desenvolver a capacidade de lidar com a incerteza e a ambiguidade, características do mundo contemporâneo. Ensinar a viver em conjunto, desenvolver a capacidade de viver em harmonia com os outros, respeitando as diferenças e promovendo a paz. Ensinar a ser ético, desenvolver a capacidade de agir de forma ética e responsável, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Ideia central. A ideia central do livro é que a educação deve preparar os alunos para os desafios do mundo contemporâneo, que é caracterizado pela complexidade, incerteza e diversidade. Para isso, a educação deve enfatizar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais, que permitam aos alunos compreender o mundo ao seu redor, pensar de forma crítica e criativa, e viver em harmonia com os outros. Pontos principais. A seguir, estão alguns pontos principais do livro. A educação deve ser centrada na pessoa, considerando suas dimensões física, psíquica, emocional e espiritual. A educação deve ser holística, considerando as diferentes dimensões de um fenômeno. A educação deve ser crítica, preparando os alunos para lidar com a incerteza e a ambiguidade. A educação deve ser ética, preparando os alunos para agir de forma responsável e contribuir para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Como aplicar os 7 saberes na prática? Os 7 saberes podem ser aplicados na prática de forma a promover uma educação mais significativa e transformadora. A seguir, estão algumas ideias para aplicar os 7 saberes na sala de aula. Ensinar a condição humana, promover atividades que explorem a diversidade humana, como a história, a cultura e a religião. Ensinar a identidade terrena, promover atividades que explorem a relação da humanidade com a natureza, como a educação ambiental e o estudo do meio ambiente. Ensinar a aprender, promover atividades que incentivem os alunos a serem autônomos e críticos em sua aprendizagem, como o uso de metodologias ativas e a aprendizagem baseada em problemas. Ensinar a pensar de forma complexa, promover atividades que explorem os diferentes pontos de vista de um fenômeno, como a análise crítica de textos e a resolução de problemas complexos. Ensinar a enfrentar as incertezas, promover atividades que explorem a incerteza e a ambiguidade, como o estudo de situações hipotéticas e a simulação de cenários futuros. Ensinar a viver em conjunto, promover atividades que promovam o respeito às diferenças e a convivência harmoniosa, como o trabalho em grupo e a mediação de conflitos. Ensinar a ser ético, promover atividades que explorem a ética e a responsabilidade social, como o estudo de dilemas morais e a participação em ações sociais. É importante ressaltar que os 7 saberes não são compartimentados, mas estão interconectados. A educação deve ser holística e integrada, considerando as diferentes dimensões do ser humano e do mundo.